Oi, pessoal, vamos começar uma nova aula, adentrando aquele lance da alma humana que eu expliquei. Se você chegou nessa aula, eu quero que você volte e olhe a aula que eu falei sobre a alma humana em si, né? O que é a alma, o que é o ser humano em si, de fato. Hoje eu quero falar como funciona a parte sensitiva da alma humana. Claro, segundo a estrutura da filosofia clássica tradicional de Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, que é a verdadeira. Na aula anterior, eu vou fazer um pequeno resumo. A gente viu que o ser humano não é um corpo, ele também não é uma alma que é separada desse corpo, que nós somos uma unidade de corpo e alma, e nós temos um princípio de vida, que é a alma, que traz os princípios, a fórmula operacional dessas células, desse corpo. A alma, então, é o princípio de vida, e essa alma possui uma série de capacidades, de possibilidades, que dentro da filosofia a gente chama de potências da alma. E hoje nós vamos entender como funciona de uma maneira superficial a parte sensitiva dessa alma. Ou seja, nós vamos entender como a gente percebe o mundo, como nós formamos imagens desse mundo, como a gente lembra dessas imagens depois e como a gente interpreta a realidade com todo esse trajeto do conhecimento. O primeiro nível das potências sensitivas da alma são os sentidos externos. Tudo começa então com os nossos 5 sentidos externos. Esses sentidos externos, eles são a porta de entrada da realidade para nós. Quais são? A visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato. É através desses sentidos que a gente recebe as informações do exterior para o interior, para irem sendo analisadas, guardadas, purificadas, até serem compreendidas pela nossa inteligência, num processo de abstração. Por exemplo, você olha para uma árvore, o seu olho ele vai captar as cores, verde, marrom, ele vai captar a forma e o movimento, mas o seu olho não entende que é uma árvore. O olho ele vai captar apenas esses estímulos. Quem começa a organizar essas outras coisas são outras partes da alma. Na sequência, a gente vai entrar já no sentido comum. Depois que esses sentidos externos captaram essas informações, vai entrar em ação uma faculdade que chama sentido comum, que une as informações captadas pelos órgãos do sentido. O sentido comum é uma potência ali no interior da alma, como se fosse um filtro. Ela reúne as informações externas e ela vai unificar as percepções. Aquilo, a cor que você viu com os seus olhos, com a textura que você pegou se você tocou naquilo, com o som vindo, vai ser unificado no sentido comum. Um exemplo, quando você olha para uma maçã, o seu olho vai ver a cor vermelha, certo? A sua mão vai sentir a textura da maçã. O seu nariz vai sentir o cheiro da maçã. O sentido comum vai unir todas essas percepções e diz: isso é uma maçã. Se você não tivesse esse sentido comum, você não unificaria todas as informações recebidas. Na sequência, nós vamos falar sobre a imaginação. Depois que você unificou as informações, as percepções, o que acontece em seguida? Você forma uma imagem daquilo dentro de você. É na imaginação que a gente guarda uma imagem das informações que foram captadas. Você entende que é por isso que você consegue perceber, imaginar o rosto de alguém que não está na sua frente? Imaginar um bolo de chocolate que não está ali na sua frente agora, que você já comeu ontem. A imaginação, ela funciona como uma galeria de imagens dentro da tua mente. Tudo que você entrou em contato um dia está lá guardado com alguma imagem. E é exatamente por isso que você é capaz de lembrar dos rostos. Você pode imaginar alguns lugares, criar algumas coisas, né? Juntar algumas percepções e fazer algumas criações. Na sequência, a gente vai falar sobre a memória, essa memória sensitiva, da parte sensitiva da alma. A memória, ela não vai guardar apenas essas imagens que foram obtidas pelo sentido, unificadas pelo sentido externo, unificadas pelo sentido interno e colocadas na imaginação.
tá? Ela vai guardar a memória as experiências que foram vividas. Você vai lembrar não só do ambiente, do que você viu, você vai lembrar do que você sentiu, do cheiro que estava ali. Na memória fica guardado todas as impressões e as experiências sentidas e vistas naquele momento. E na sequência a gente vai falar sobre uma outra potência da alma. Então falamos sobre os sentidos externos, sentido comum, falamos sobre a imaginação, a memória que guarda as experiências e agora a gente vai falar sobre a cogitativa, que é uma faculdade bem importante. Santo Tomás chama essa faculdade como uma potência cognitiva, porque ela tem ligação com a nossa inteligência. Nos animais, essa potência é chamada de estimativa e não cogitativa. E se diferencia porque no ser humano ela tem uma inteligência auxiliadora e ordenadora. Então ela é mais evoluída. Por isso o nome não é estimativa e sim cogitativa. Tá, Mariane, mas o que essa potência faz para ela ser tão importante? Essa potência cogitativa, ela interpreta as sensações. Ela vai interpretar as situações que foram vividas. É ela que percebe o significado prático das coisas. Você imagina um cordeiro que está diante de um lobo. O cordeiro é um animal, ele não faz um raciocínio lógico, ele não tem inteligência, mas ele foge e percebe que aquilo é perigoso. Essa percepção de se algo é bom ou mal, se é útil ou inútil, é feito por essa potência chamada cogitativa. No ser humano, a gente também trabalha a cogitativa nesse sentido de ser conveniente, inconveniente, prazeroso ou desprazeroso. Mas ela tem um pouquinho, ela ganha uma complexidade maior. Ela ajuda a perceber, por exemplo, as intenções das situações vividas, os significados das situações vividas, as relações que existem entre as coisas que a gente percebe da realidade. Tá. Agora que eu falei de um pouquinho das faculdades, das potências da alma de forma separada, muito superficial, daria para fazer aulas e aulas de cada uma delas, tá? A gente pode... Como que funciona tudo isso junto? E eu vou colocar aqui uma sequência para vocês. Você vê um cachorro, os seus olhos vão captar a cor do cachorro, a forma, o movimento, os seus ouvidos captam o latido do cachorro, tá? Se você pegar o cachorro, as suas mãos vão detectar a maciez do pelo do cachorro. O seu sentido comum, sentido interno comum, vai unificar todas as percepções. A imaginação vai guardar as imagens feitas. A memória vai trazer toda a experiência vivida daquele momento. E a cogitativa vai interpretar. Nossa, um cachorro mansinho, bom, eu posso entrar em contato com ele de novo. Se o cachorro for bravo, a sua cogitativa pode pensar, nossa, pode concluir, esse cachorro parece bravo. Ou esse cachorro é amigável, é bom. Onde entra a nossa inteligência, então? Tudo que a gente falou até agora pertence, então, à parte sensitiva da alma, certo? O ser humano possui algo superior em relação aos animais, como eu já disse. A inteligência é aquela parte superior da alma que consegue entender, compreender as situações na realidade. Ela compreende os conceitos, ela vai conhecer as verdades universais, ela vai refletir sobre aquilo. E ela tem a característica de pensar no sentido das coisas. Pensa comigo, um animal, um cachorro, ele pode ver várias árvores, mas apenas o ser humano consegue ter uma imagem universal dessa árvore. O significado, por que uma árvore é importante, né? Na nossa cidade, na nossa casa. E a vontade, que é uma outra potência superior da alma que só está presente no ser humano. A vontade traz a nossa capacidade de escolher livremente, do livre-arbítrio. E ela vai correr atrás de escolher algum bem, de resistir aos impulsos, e é ela que nos move na orientação da finalidade da nossa vida. Por isso, o ser humano é um ser responsável pelas suas ações. Entendendo tudo isso, entrando em contato com tudo isso, que a antropologia
segundo Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, vocês conseguem entender a riqueza que é o ser humano. E ele não é uma máquina, que ele é um ser vivo, organizado, hierarquizado, que existe uma ordem entre corpo, sensibilidade, percepção, inteligência. E todas essas dimensões que eu falei para você está dentro da pessoa humana e está dentro de uma pessoa. Concluindo, eu quero que vocês entendam, o objetivo dessas aulas é que vocês conheçam a si próprios. Conhecer a formação do ser humano é conhecer a gente, né? E nós não somos apenas uma matéria como é difundido na maioria das universidades. E também nós não somos só um pensamento. Nós somos realmente uma unidade de corpo e alma, sendo a alma o princípio organizador da nossa vida, com potências ordenadas que fazem esse ser humano se guiar para a finalidade dele, que é Deus. Espero que vocês gostem então dessa aula e deixem nos comentários se vocês querem mais aulas sobre isso e até a próxima.